Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. Mary Jane Fonda nasceu em 5 de julho de 1942 na Pensilvânia. Filha de Alice e Edward Fonda III, ela tinha um único irmão que se chamava Edward Fonda IV e eles cresceram no oeste da Filadélfia, na Pensilvânia, onde o pai era maquinista e a mãe revisora. Mary Jane teve alguns problemas emocionais durante a sua infância. Ela frequentou a John Bartram High School na Filadélfia, mas ela teve alguns problemas na escola devido a esses problemas emocionais que ela tinha. Ainda na sua infância, ela foi internada durante um mês depois de tentar cometer suicídio por overdose de remédios. Depois disso tudo, com o passar do tempo, ela não melhorava a relação social dela com as pessoas e cada vez mais ela achava que socializar com as pessoas era muito difícil. Mary trabalhou em vários empregos durante toda a sua vida adulta e ela só começou a namorar quando ela tinha 30 e poucos anos, mas ainda assim ela nunca firmou um relacionamento sério com ninguém. Não fica claro nas matérias quando é que ela saiu da casa de seus pais em Springfield e nem para onde ela foi, mas no ano de 1987, quando ela tinha 45 anos, ela voltou para a casa dos seus pais em Springfield para ajudar a cuidar deles que já estavam idosos. E a mãe dela teve uma perna amputada devido a alguns problemas com circulação que ela teve, mas a cirurgia de amputação não deu muito certo como era esperado, então depois de 4 meses em coma no hospital, ela não resistiu e veio a falecer. Edward Fonda III, o pai de Mary Jane, ficou muito deprimido com a morte da esposa, então ele passou a ser uma pessoa ainda mais difícil de lidar e ele começou a brigar com muito mais frequência com a filha. Em 26 de agosto de 1993, aos 80 anos, Edward Fonda III, o pai de Mary Jane, simplesmente desapareceu da casa deles. Mary Jane disse que ela estava dormindo e ela ouviu a porta se abrindo pela manhã, mas ela achou que o pai dela estava abrindo a porta para pegar o jornal, como ele fazia de costume, então ela voltou a dormir. Mas próximo das 11 horas da manhã, quando ela acordou, ela viu que seu pai não estava por ali. E ainda assim ela achou que ele tinha saído por algum lugar ali perto, mas o dia passou e ele não retornou para casa, então foi aí que ela realmente percebeu que ele havia desaparecido. Então ela contatou a polícia e juntamente com os vizinhos eles começaram a fazer buscas pelo pai dela, mas eles não encontraram absolutamente nada. Mas a polícia começou a desconfiar da versão de Mary Jane, porque o pai dela era um homem já muito idoso, debilitado, ele não conseguia se locomover com facilidade, ele também não levou dinheiro, nem os medicamentos dele, então ele não teria simplesmente ido embora porque ele quis. Então eles começaram a desconfiar dessa versão dela, e ela acabou se tornando a principal suspeita pelo desaparecimento do seu próprio pai. A investigação foi conduzida pela policial Kimberly Trial, e durante buscas ali na casa deles, a policial encontrou um balde com uma água rosada, junto com toalhas rosadas também, e com um esfregão. Ela também encontrou dentro do freezer de Mary Jane um cachorro morto embrulhado com saco plástico, algo bem estranho. Mary Jane de início cooperou com a polícia, ela dava a eles permissão para fazer tudo que eles quisessem ali na casa, buscas, ela falava tudo que ela sabia, mas com o passar do tempo ela começou a perceber que a policial estava tentando arrancar uma convicção dela de algo que ela dizia que não tinha feito, então ela simplesmente cortou contato com os policiais, não atendia mais, não falava mais nada sobre o caso. As investigações sobre o desaparecimento do pai de Mary Jane continuaram, mas eu não tenho mais informações sobre como sucedeu isso depois que ela cortou a cooperação com a polícia. Mary Jane era membro de uma igreja evangélica luterana há cerca de 14 anos mais ou menos, mas ela não era uma pessoa muito querida na congregação. É dito que as pessoas achavam ela um pouco intrometida demais, um pouco irritante. As pessoas não costumavam sentar perto dela dentro da igreja e também as pessoas diziam que ela tinha alguns comportamentos impróprios em algumas ocasiões. No final de 2007, Mary Jane perdeu o seu emprego como assistente de saúde domiciliar. O seu relacionamento com o irmão, que ainda morava com ela, começou a ficar cada vez mais tenso. O carro dela continuava precisando de reparos, então era algo que dava muito gasto para ela. E ela já não tinha mais tanto dinheiro assim. E ela começou a ficar cada vez mais instável emocionalmente.
Nessa mesma igreja que Mary Jane era membro, havia uma mulher chamada Rhonda Lynn Smith, que nasceu em 17 de janeiro de 1966, também na Pensilvânia. Rhonda era filha de Dorothy e Jim Smith, e ela começou a frequentar a igreja em meados de 2005, aos 39 anos. Não se tem muitas informações sobre a vida de Rhonda, se ela já tinha sido casada, se ela tinha filhos ou não. O que dá a entender é que não, ela não tinha filhos e não tinha um histórico de casamento, de relacionamentos, mas o que se tem de informações sobre ela é que ela tinha também, assim como Mary Jane, um passado de problemas emocionais e há pelo menos 2 décadas ela vinha lutando contra a depressão. Quando Rhonda chegou na igreja, ela mais que depressa pediu ajuda ao pastor e aos fiéis, tanto financeiramente quanto realmente emocionalmente. Ela precisava de ajuda para conseguir levar a sua vida de uma forma mais saudável. Prontamente, o pastor e os fiéis começaram a ajudar ela. Inclusive, ela se tornou secretária da igreja em pouco tempo, né? Então, ela fazia trabalhos voluntários na igreja como secretária para ajudar ali no andamento da comunidade. É dito que Mary Jane começou a ter um certo ciúmes de Rhonda, pois em tão pouco tempo de igreja, ela já tinha conseguido se tornar uma pessoa muito querida entre os amigos, os fiéis ali da congregação, coisa que Mary Jane não tinha conseguido em 14 anos. Em meados de janeiro, Mary Jane ligou para o seu psiquiatra porque o coquetel de medicamentos que ela tomava para ansiedade, depressão e seus outros problemas emocionais estavam acabando e ela achava que a dosagem estava muito baixa, então ela achava que o médico deveria trocar a dosagem desse coquetel de medicamentos, mas a secretária do consultório disse que o médico dela estava de férias e que Mary Jane deveria esperar o retorno dele. Segundo Mary Jane, ela vinha sofrendo com apagões, espécie de desmaios e também amnésia, então ela dizia que quando ela tinha esses apagões, quando ela acordava, ela não se lembrava do que ela tinha feito ou como ela tinha feito, e exatamente por isso ela achava que a dosagem dos medicamentos estava muito baixa. No dia 22 de janeiro de 2008, ela novamente pareceu ter um desmaio ou um apagão, assim como ela descrevia, e naquela manhã o que ela se lembra é de ter acordado no banco de um parque ali próximo à casa dela. E ela estima que ela ficou ali por horas, mas ela não se lembra como ou por que ela foi até lá. Naquela tarde daquele mesmo dia, tentando colocar a mente dela nos eixos, no lugar, ela disse que se lembrou de uma conversa que ela tinha tido com Rhonda certo dia na igreja, e Rhonda tinha falado sobre o apartamento dela, que era num lugar muito legal, num condomínio muito bacana. E Mary Jane, como eu falei pra vocês, ela não estava se dando bem com o irmão dela, então ela pensou que talvez seria uma boa ideia ela sair da casa dos pais dela, né, deixar o irmão dela lá e ir pra um lugar novo, começar uma vida nova. Então ela ligou pro locador responsável pelos apartamentos ali do condomínio de Rhonda e pediu para fazer uma visita para conhecer os apartamentos ali. E ela fez uma visita ao apartamento do lado do apartamento de Rhonda, só que ela disse que achou o lugar muito pequeno e muito caro, então ela foi embora. Mais tarde, durante a noite, ela foi ao ensaio do coral na igreja e logo depois que acabou o ensaio, ela disse que avistou o pastor da igreja, o Gregory, passando ali pela igreja em direção à porta, e ele estava muito apressado. E ela disse que sentiu como se o pastor estivesse evitando ela. Então ela disse que chamou por ele, acenou, mas que ele a ignorou. Então ela disse que ficou muito magoada porque era o pastor dela e ela dizia que ele era o amigo mais próximo que ela tinha para ela, de que ele era um amigo mais próximo dela. Então ela ficou muito chateada com aquela atitude que o pastor teve, segundo ela. Então, na hora de ir embora, ela foi até o estacionamento e um pouco antes de entrar no seu carro, ela disse que olhou para cima no prédio da igreja e viu uma luz acesa. Então ela pensou que pudesse ser mais algum evento social da igreja que talvez Rhonda estivesse organizando e que Mary Jane não havia sido convidada. Então, por mais esse motivo, ela ficou muito chateada. Então ela foi para casa muito chateada com tudo isso, muito brava, achando que todo mundo na igreja dava atenção para Rhonda e para ela ninguém dava atenção, inclusive o pastor. Então, na manhã seguinte, no dia 23 de janeiro de 2008, ela ligou para a igreja e ela soube que Rhonda, por estar trabalhando no escritório da igreja, estaria lá sozinha naquela manhã.
Então ela dirigiu até a igreja. Chegando lá, ela encurralou Rhonda de forma que ela não conseguia sair dali do escritório facilmente. Então Mary Jane, aos 65 anos de idade, sacou uma pistola de calibre 38 e atirou a queima-roupa 2 vezes na cabeça de Rhonda. Depois de atirar 2 vezes, ela deixou Rhonda ali para que ela simplesmente morresse. Depois disso, Mary Jane foi até o salão de cabeleireiro para lavar e secar o seu cabelo como ela fazia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Rhonda foi encontrada e levada ao hospital, e depois de sua morte cerebral ser constatada pelos médicos, os aparelhos que ainda mantinha Rhonda viva foram desligados. A polícia então começou a investigar quem é que teria entrado naquela igreja e teria feito aquela coisa horrível com um membro da igreja. Então, Mary Jane, aos 65 anos, se tornou a principal suspeita de ter matado Rhonda Smith, depois que o pastor Gregory contou à polícia sobre algumas coisas que Mary Jane fazia que eram no mínimo estranhas. Ele contou à polícia que Mary Jane era muito obsessiva. Então, ela deixava várias mensagens pro pastor, várias, mas eram muitas mensagens mesmo. Ela ligava incessantemente para ele até que ele atendesse e conversasse com ela, fosse a qualquer hora do dia. Ela também entrava na cozinha dele, na casa dele, sem que ele percebesse, deixava comida com bilhetes lá. Inclusive, ele tinha deixado relatado em ata que tinha uma fiel da igreja, que era Mary Jane, que estava muito obcecada por ele, e ele deixou isso tudo documentado na época e mostrou à polícia. Em 1º de abril de 2008, Mary Jane foi presa pelo assassinato de Rhonda Smith. Algumas semanas antes, alguns pescadores que estavam pescando num lago ali próximo à casa e à igreja de Mary Jane, eles encontraram uma pistola de calibre 38 jogada no rio e eles entregaram à polícia. No interrogatório, Mary Jane disse à polícia que ela já tinha comprado uma pistola 38 uma vez e registrado no nome dela, mas que ela havia jogado no lago em 1994 aquela pistola, e ela deu 2 versões diferentes para a polícia, o porquê ela teria feito isso, mas nenhuma fica descrita nas matérias. Mas os testes forenses que foram feitos constataram que a arma havia sido jogada naquele lago muito tempo depois. Mary Jane disse que realmente havia jogado. A arma encontrada de fato era realmente de Mary Jane e era a mesma arma que havia matado Rhonda Smith naquele 23 de janeiro de 2008. Os exames de balística comprovaram isso. O julgamento de Mary Jane Fonder começou no dia 21 de outubro de 2008. Os promotores do caso argumentaram que Mary Jane matou Rhonda Smith simplesmente por ciúmes, porque Rhonda, em pouco tempo que ela estava ali na igreja, havia recebido muito mais atenção do que Mary Jane havia recebido em 14 anos. O advogado de defesa, por sua vez, disse que a sua cliente não estava lá na cena do crime, que não foi ela quem matou Rhonda, que podia ter sido qualquer outra pessoa, mas que não a sua cliente de 65 anos de idade. Ele também disse que, devido ao histórico de problemas emocionais de Rhonda, ela poderia também ter cometido suicídio. Em 30 de outubro de 2008, um júri considerou Mary Jane Fonder culpada de assassinato em 1º grau. Em 5 de dezembro de 2008, ela foi condenada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Em sua audiência de sentença, Mary Jane fez a seguinte declaração: "Eu não matei Rhonda Smith. Achei que ela era uma garota adorável e certamente não tinha ciúmes dessa mulher por motivo nenhum. Lamento que ela tenha morrido, mas do mesmo modo eu irei morrer também. Eu sou a 2ª pessoa na igreja a ser assassinada, e dessa vez pelo sistema." 1 ano após a sua sentença, Mary Jane admitiu o crime e ela disse lamentar por ter mentido a todos, dizendo que ela era inocente. Mary Jane Fonder morreu na prisão de parada cardíaca em 4 de junho de 2008, aos 75 anos de idade. E esse foi o caso de hoje, gente, um caso bem diferente de todos que eu já trouxe aqui. Então, dessa vez, a pessoa presa e condenada foi uma idosa de 65 anos. É dito que lá dentro da prisão, inclusive, ela disse que tinha achado a irmandade que ela tanto queria.
a atenção que ela tanto queria. É dito que lá dentro ela não era vista como uma assassina, mas sim como uma matriarca daquele lugar. Então é bizarro pensar que as aparências realmente enganam. Uma idosa que a gente jamais imaginaria que seria tão cruel assim, simplesmente matou por conta de ciúmes e inveja. Bom, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho para você não perder nada do que eu postar aqui no canal Crimes Verdadeiros. Deixa seu like nesse vídeo se você chegou até aqui, porque vai me ajudar bastante com a divulgação do vídeo. Me segue no Instagram, eu vou deixar passando aqui na tela para vocês. E eu também vou deixar aqui embaixo, gente, no box de informações, o link do grupo que eu faço parte, que é o grupo Fatos Criminais, onde tem vários canais dos meus parceiros que fazem vídeos parecidos com os meus, com esse mesmo nicho, com esse mesmo segmento de crimes reais. Então vai estar aqui no box de informações o link, é só vocês clicarem lá e conhecer cada canal, que vai ser muito bacana. São todos maravilhosos, super indico pra vocês, então vai estar aqui embaixo no box de informações e eu espero vocês semana que vem no próximo vídeo, gente. Até lá, tchau!